De Fortaleza para Recife. Olha aí, grande Atílio. Acabou de chegar, né? É, madrugada, né? Madrugada. Ainda tô com sono. Não dormiu direito, não viu deu pra dormir. Mas foi muito legal chegar aqui e ver Mona, né? Mona, você vê no dia, você é um privilegiado. Eu adoro rock and roll e blues, então não bastasse o som, ainda a minha vizinha lá em Fortaleza. Maravilha. E aí, Sidney? Vamos lá. Como é que é viver de literatura lá no Recife, cara? Na verdade... Se é que você vive de literatura. Isso é uma coisa... Sidney Rocha costuma dizer que o escritor não tem uma profissão, ele tem uma ocupação. Ocupação. Pois é. Então, assim, a minha profissão, eu sou formado em Relações Públicas. Trabalha nessa área? Tem uma assessoria de comunicação própria, Sidney Nicés, Comunicação Integrada. E, em paralelo, toco o meu trabalho literário. Né, que, assim, nas madrugadas. Principalmente. Realmente a madrugada é produtiva. É produtiva. Então, inclusive, a gente está vindo agora para São Paulo, mais uma vez, fazer a performance do livro novo, A Grande Ilusão. Que a gente vai falar já dele. Isso, que é editado pela Geostre. E vai ser nos Parlapatões, depois a gente toca no assunto. E estou preparando um livro novo, a gente já está aí, vou conversar com o Alex aí esses dias para a gente... Essa coisa da escrita vem desde cedo na tua vida? Como é que é? Olha, eu descobri um pouco tarde, assim. Na verdade, a minha família, eu tenho... Minha mãe é uma poetisa não digamos assim, assumida. Ela gosta de escrever enrustida. O meu pai também escreve bem, mas até hoje não publicou. Eu fico, às vezes, enchendo o saco dele para ele remediar isso. Meu avô foi um jornalista muito conhecido, inclusive trabalhou aqui em São Paulo, na TV Bandeirantes, na Tupi, né? Foi um dos fundadores da TV Jornal lá em Recife, era do rádio, fazia novela de rádio, Amarelo Nicés. Olha que barato. Então, assim, tem uma... Então, quer dizer, tá rodeado Tem. Meu tio, Cleo, que foi diretor da Globo durante 20 e poucos anos lá, diretor regional. Então, assim, tem uma turma nessa área de comunicação e escrita. Bem próximos aí, né? Mas eu acabei descobrindo um pouco tarde, assim. Eu não levava muito a sério, não. Mas a minha professora de redação, Tereza Lapa, foi a primeira a identificar aí rapaz, você tem jeito, tá? Tem jeito, tá? investe Então, nisso. ela me estimulou, coitada, né? Eu acabei entrando nessa seara. Mas agradeço a ela. Esse aqui é o quê? Terceiro, quarto, quinto? Esse é publicado, é o terceiro. Terceiro. É o terceiro. A Grande Ilusão. Esse é publicado pela Geostre aqui de São Paulo, Alex. Grande abraço proAlex. Isso. O lançamento vai ser quando que você estava falando? Na verdade, ele já foi lançado. Já foi lançado, A gente vai estar no Teatro dos Parlapatões sábado, a partir da meia-noite, que tem um projeto lá, Cabaré Nudez Gratuita, né? Que é um projeto interessante, com um mix Cabaré de artes. Nudez. Nudez gratuita. Você vai estar a caráter? Como é que é a coisa? Vou estar vestido de padre, o padre não estará. Na verdade, a gente faz um monólogo de em torno de 5 minutos, baseado no livro. Tá. Onde eu entro caracterizado como padre. Tô vendo que é a capa aqui, né? São mãos, olhe bem os detalhes dessa capa, são mãos femininas abraçando um padre, né? Imagina que seja um padre aqui, por trás. Né? Quer dizer, ela está por trás dele abraçando. Esse livro... trata esse livro, cara? Esse livro, na verdade, é um drama humano. Né? Eu conheci um padre há alguns anos que era bissexual, inclusive na época estava saindo com uma amiga, eu estava casado na época, saiu eu com, na época, minha mulher, e ele saiu com essa amiga nossa, eles estavam saindo para motel, enfim, um padre bem, né? E a gente saiu nesse dia e ele começou a conversar, tarará, e se disse bissexual, contou coisas que a gente não tem acesso, coisas de bastidores de igreja. Bastidores de igreja. E aquilo me provocou, mas não naquele momento, né? Mas ficou... Ficou guardado, né? E aí um dia eu vendo essa questão dos escândalos, eu pensando na questão da santidade do homem, né? O quanto se atribui santidade a uma pessoa simplesmente porque ela exerce uma função. Ela representa alguma coisa. Exatamente. Né? E a gente esquece que ali tem um ser humano com seus dramas e seus... Né? E a sexualidade talvez seja um dos grandes dramas dos pais. Tem uma questão que é o seguinte, celibato, né? A gente não deve julgar as instituições pelos seus representantes. Sem dúvida. Não é isso? Quer dizer, como se fala mal da política, porque a política... Não, o problema são os políticos, não a política. Né? Quer dizer, e no caso da política, a forma como se faz a política. A forma como se faz a política. Quer dizer, a igreja também tem essa mesma conotação. Você não deve julgar a igreja pelos seus representantes. Exatamente. Né? Que são falíveis como todos nós. Sem dúvida. Fracos e falíveis como todo ser humano. Com certeza. E essa é a grande ideia da obra. Assim. Então, assim, eu criei uma ficção, uma história fictícia, mas com vários tons reais. Né? Tanto que eu tenho um projeto que ainda não está em andamento, mas estou pretendendo fazer isso logo de um documentário,
trazendo a ficção do livro para a realidade. Né? Então, a gente conseguiu entrevistar pessoas que têm a ver com esse enredo aí da trama, para a gente mostrar que essa ficção não é tão ficção. Não é tão ficcional assim. Né? E, aliás, vamos dizer, o que houve de escândalo, o que houve de revelações nos últimos anos sobre esses bastidores da igreja. E é interessante... Principalmente tocando nesse aspecto da sexualidade, essa coisa. E eu não quis bater no lugar comum nem do homossexualismo, nem da pedofilia. Sim. Eu quis fazer realmente um drama de alguém que se apaixona sexualmente por alguém, porque há essa vertente da paixão. Não é? Quando você gosta da pessoa, mas a relação passa a ser muito mais sexual do que qualquer outra coisa. Né? Na história é uma adolescente, quer dizer, não chega a ser pedofilia, mas é quase. A garota é uma adolescente. Ela é de menor, na verdade tem 2 adolescentes na história desse padre. E assim, o final é bem surpreendente, é óbvio que eu não vou falar nada, vocês têm que ler o livro. Eu vou ler aqui. Mas assim, vou começar pelo final. Não aconselho. Mas é um livro que tem sido muito bem recebido, essa performance também chama muita atenção. Assim, você faz o padre no momento do... Isso, é um trecho, acho que do 2º capítulo, ou do 3º do livro, e assim, é legal porque eu voltei a atuar depois de, sei lá, 20 anos aí, 21 anos, eu comecei no teatro, amadoristicamente, e gostava muito. Meu primeiro trabalho literário foi uma peça teatral que eu escrevi, dirigi. Mas aí eu me casei muito cedo, e o casamento, paternidade... né, acaba tomando tempo. Um beijão pro meu filhão Vitor Hugo, que eu amo de paixão. E realmente acabou me tirando um pouco do foco, aquela coisa de ter que trabalhar, ter que ganhar dinheiro, tarará. E aí eu fui entrando devagarzinho na questão da literatura. E, abusado como eu sou, comecei a publicar e não vou parar, mas já tem coisa pronta, inclusive. Já tem coisa na gaveta aí? Estou escrevendo uma trilogia. Vou lançar agora, acho que ainda esse ano deve sair um novo livro. Não faz parte da trilogia ainda, mas eu estou escrevendo uma trilogia que promete, aí espero que seja. Esse aqui, José, que o Alex não nos ouça, é o anterior, né? O Rei, a Sombra e a Máscara, que você lançou por só. As próprias custas Isso. Na verdade, eu tive um apoio de alguns empresários, assim, amigos, né, que deram uma força muito grande para que esse livro virasse realidade. E, inclusive, tem um curta-metragem também que foi feito baseado no livro. Baseado no livro? É bem legal. Mas uma belíssima apresentação. Inclusive, assim, esse livro acabou sendo a menina dos meus olhos porque eu fiz tudo, eu diagramei, eu fiz capa. Minha veia de design lá na assessoria acabou funcionando para isso. Então, assim, foi um trabalho muito prazeroso. Foram 6 anos de projeto para poder publicar. Para poder viabilizar isso. Mas aí eu encontrei a Gioche, que eu acho que é uma editora que merece... E que te dá uma distribuição. Publica escritores do Brasil todo. Que um dos grandes problemas, dentre os muitos que tem, é a questão da distribuição. Né? Você publica o livro e aí, onde é que você vai vender esse livro agora? Aí fica aqueles montes, aquelas caixas dentro de casa. E quando viaja? Eu conheço essa história. E quando viaja para levar os livros? De caixa dentro de casa. E a mulher enchendo o saco. Agora, pelo menos, não tem mulher para encher o saco. Agora eu que me viro. Então, quer dizer, mas vendeu bem, viu? Vendeu bem. Mas é um esforço muito maior, muito grande, muito grande. E assim, a gente percebe como o mercado literário é complicado. O autor, eu já fui tratado por livrarias como se fosse uma editora. Quer dizer, até às vezes você quase deixa de fazer um lançamento porque a editora lhe exige tanta burocracia. Pô, cara, eu sou um autor independente, então eu preciso ser tratado com o mesmo nível. Mas aí com a editora a gente acaba isso e assim, a Alex abre muitas portas já. Do Brasil todo, publica literatura nacional, então isso é... E, aliás, tem publicado bastante coisa, né? Sempre publica muito. Aliás, Alex não catálogo imenso. A editora Jostra, entrem no site lá, www, acho que é Jostra Editora. Jostraeditora.com.br, você vai ver a quantidade de lançamentos na área de romance, e principalmente de dramaturgia. Tem publicado muita dramaturgia. Sem dúvida, é verdade. Legal. A grande ilusão. Então, quer dizer, a história é essa. A garota, o relacionamento dela com o padre. Na verdade é o seguinte... Como é que ela chega a esse padre? Ela vai se confessar? Na verdade é o seguinte, o padre vai para uma cidadezinha... O padre vai para uma cidadezinha do interior, que é fictícia, no Nordeste, e ele se depara com um adolescente se insinuando para ele. Né? E ela quer se confessar, com segundas intenções, é óbvio, porque ela tem interesse de que ele seja o primeiro na vida dela. Então, ele marca aquele confessionário e essa confissão acaba sendo uma confissão invertida, porque ele percebe que aquela menina está entrando numa seara que ele entrou bem. Né? E aí ele passa a contar um pouco da história da vida dele, e aí são dramas muito, até fortes, assim, tem algumas passagens um pouco fortes, que vai desembocar num final realmente surpreendente. Assim. Eu tô com a alegria assim, imensa do escritor, é quando você
tenta passar uma coisa e essa coisa é absorvida pelas pessoas. Então, assim... Bate, né? Até agora, 100% das pessoas que me deram feedback, e não foram poucas, se surpreenderam com o final. Então, eu fico muito feliz, assim, de saber... E essa coisa da atração pelo padre, eu acho que, quer dizer, tem essa coisa existe do fetiche, uma mística, não tem essa coisa? Existe, as mulheres que adoram os caras de farda, por isso, exemplo, a gente que adora as enfermeiras, pois tem esses lances? Tem essas sempre coisas, tem né? umas taras. Pelo padre assim. também deve ter. Não, tem. E assim, é legal porque eu tenho recebido um feedback das pessoas nesse sentido. Então, assim, por exemplo, tem algumas passagens no livro que são depoimentos de pessoas. Que eu coloquei na narrativa. Você foi ouvindo ao longo dos tempos e ficou guardando. Então, por exemplo, o caso da menina que ia se confessar e o padre falava sempre com a voz trêmula e ficava fazendo perguntas obscenas. Isso aconteceu com minha mãe quando ela era criança, ela tinha 10 para 11 anos de idade. E para você ver, naquela época, e até hoje ainda existe muito isso, de você santificar a pessoa, né? Ela não contou para a mãe, para minha avó, porque ela disse, ela vai acreditar no padre, não vai acreditar em mim. Exatamente. E ela chegava a se culpar, achando que ela provocava isso no padre. Quer dizer, ela se culpava muito. Meu Deus, eu estou despertando coisas no padre que eu não queria. Veja como essa relação é uma coisa complicada. E é muito legal. Essa coisa da confissão em si já é uma coisa complicada. Dúvida, né? Há quem diga que a confissão surgiu para que a igreja soubesse o que estava rolando nos vilarejos. Faz sentido essa história. Até porque a igreja tinha um poder absurdo sobre na sociedade. Né? Então, assim, hoje em dia isso já está muito mais difundido, assim, muito mais difuso. Mas ainda existe. E essa questão da santificação do padre é muito figura, forte. Né, muito forte. Você vê, às vezes, casos de pedofilia em que os pais não acreditam na criança. E aí, quando realmente se descobre, mas eu achava que era mentira dela. Achava que era invenção, que era fantasia. É um tema complicado. Eu, inclusive, no livro novo, aí eu estou até fazendo estou mudando um tanto, assim, já é uma história familiar já, para toda a família, é uma história mais leve, entre aspas, tem alguns temas legais, mas é uma história para ser discutida muito em família, que já é a história de um menino de 10 anos, né, um pré-adolescente aí, e tem um tom meio de fábula, né, que ele encontra um cara que diz que é oriundo das nuvens, é um ser, o homem feito de nuvens, se auto-intitula assim, e começa a traçar esse universo das nuvens como uma coisa mágica, algo como se a nossa vida social devia ser. Né? E o menino fica encantado, porque ele é filho único, os pais não estão numa relação boa no casamento, e ele se sente culpado por isso. Né? E aí entram várias questões que são abordadas na obra, como as relações entre casal, as relações com os filhos, o quanto os filhos realmente sentem, como eles enxergam quando eles enxergam esse relacionamento, o drama familiar. A questão da inocência e da malícia adulta. Esse contra esse cara. Esse é um filão que é sempre muito gostoso de explorar, né? Que é o olhar da criança sobre os acontecimentos. O cinema tem usado muito isso. Muito. A literatura também. E a literatura também. E a história é bem ambígua, assim, então eu deixo na mão do leitor, no fim das contas, ele decidir com que olhar ele vai enxergar aquela história. Né? Se pela inocência do menino ou se pela malícia adulta. Então, legal. É interessante. É o próximo agora, aí que vamos aqui na Grande Ilusão, de qualquer forma, você toca num tema que vamos dizer, há pouco tempo atrás seria considerado um tabu. Sem dúvida. Há poucos anos atrás, isso aqui você teria dificuldade de editar, de publicar. Sem dúvida. Inclusive, assim, esse livro ele traz umas reações interessantes. A gente faz umas parcerias com blogs, né, no Brasil todo. A gente tem parceria com várias cidades brasileiras, assim, de blogs de vários lugares. E às vezes o pessoal faz a resenha, faz a crítica do livro, as resenhas têm sido muito legais. E de vez em quando entra alguém, isso é um absurdo, está ferindo a minha religião, blá. E eu acho incrível como o ser humano tem uma tendência a se dividir. E a religião, que deveria ser o grande instrumento de união, o religare, né, acaba sendo uma coisa divisora. Não é? Eu, inclusive, lá em Recife, eu sou projeto voluntário num curso de pré-vestibular, solidário. Dou aula aos meninos da escola pública da cidade de Tabajara, mandar um abração para os meus alunos. E um dia desses eu fui provocar os alunos, botei uma palavra no quadro, Deus. E aí, vamos interpretar o que é Deus. A gente trabalha a questão da interpretação para saber que há várias formas de se entender uma mesma imagem, uma palavra, uma frase, um texto. Não é? Mas foi uma revolução, porque os religiosos, os mais fervorosos, acabam interpretando a coisa como se estivesse invadindo. E assim, você considerar que o ateu não é gente,
eu não falo com você porque você não acredita em Deus. Cara, eu tenho um amigo, o Joffre, lá em Gravatar. Pouca coisa causa tanto o cara é uma figura maravilhosa, e aí ele diz que é ateu. Agora sim, ele diz, lógico que existe uma força por trás de tudo, mas esse Deus pintado pelas religiões eu não acredito. E é um cara fantástico, quer dizer, a gente vai dividir... Mas poucas coisas acho que causam tanto desentendimento entre as pessoas como a religião. É muito difícil, é muito complicado. Eu aqui só o futebol, só o Corinthians. E o meu esporte Recife. A grande ilusão do Sidney Nicésar, lançamento da Giostre. Então vai ser no Espaço Parlapatões. Parlapatões, a partir da meia-noite. Vai ter música. Sábado agora. Sábado para domingo. Sábado para domingo. Isso, meia-noite. Então tem música, circo, humor, poesia, literatura. Legal. Eu vou levar essa... Você vai estar lá de padre, você trouxe a batina? Trouxe, não para aqui, para o estúdio, mas já está lá. Né? Já está lá, preparada para entrar preparadinha, passadinha, bonitinha. Com esse negócio do bem gratuito, acho que vão pensar que o padre vai fazer striptease lá. Mas olha lá, hein? Não é por aí não, galera. Sidney, grande prazer, cara. Sucesso para você. Grande prazer estar aqui. Um abraço pro Alex. Obrigado. E vamos lá. Vamos lá. Sábado, então, meia-noite, lá no Parlapatões, na Praça Roosevelt. Maravilha.